Vamos lá novamente, vamos continuar aqui na nossa viagem pelo mundo da polaridade. Bom, então depois de ter explicado aqui tantão de coisa lá, vamos ver concretamente o que é polaridade, como é que a geometria ela pode influenciar, né? E o que pode ocorrer, tá? Em relação à polaridade. Então, ou seja, a polaridade ela está relacionada aqui à distribuição dos elétrons na molécula, ao redor dos átomos, né? Na verdade. Peraí, deixa eu só admitir aqui uma turma aqui. Só um minutinho, gente, peraí. Então, a polaridade ela está relacionada com a com a distribuição dos elétrons ao redor da molécula, tá? E essa distribuição dos elétrons na molécula é que vai dar para a gente o caráter se a molécula ela é polar ou se ela é apolar. A geometria também vai influenciar. Por que a geometria vai influenciar? Porque o vetor, aí nós vamos ver aqui, que o vetor de polaridade, o vetor das setinhas, né, para onde que o elétron, a nuvem eletrônica, ela está indo. Se esse vetor for nulo, não vou ter essa formação de polos na minha molécula, e aí minha molécula não vai ser polar, tá? Olha só como é que funciona isso. É assim, ó. Então, olha, nós temos dois exemplos aí, ó. Nós temos um exemplo da água, tá? Que nós temos aqui, ó, o exemplo da água, esse da direita aqui, tá certo? Que mostra pra gente, ó. Eu tenho aqui o par de elétron, então a geometria dela é assim, certo? E aí o que acontece? Os elétrons, a nuvem eletrônica vão vir nesse sentido e nesse sentido. Então, quando tem duas forças nesse sentido, que o sentido delas não são opostos, tá? Na verdade, eles se somam. Então, eu tenho um vetor para cima, tá? Então, isso me indica o quê? Que formei polos. Já molécula de CO2, eu tenho aqui, ó, os vetores, né? A geometria é dessa forma, tá? 180, duas ligações duplas, então ela vai ter uma geometria de 180 graus, tá certo? E aí os vetores da ligação química vai ser um para cá e outro para cá, né? Eles se anulam. Então a molécula de CO2, por exemplo, ela é apolar, tá? Ah, mas eu tenho oxigênio, não tem problema. Os oxigênios vão puxar a nuvem eletrônica com a mesma força, tá? E esse puxar com a mesma força, e ainda tem a geometria, né? Que ela é, nesse caso, ela é simétrica, tá? A gente vai ter o quê? A não formação dos polos. E essa não formação dos polos confere essa molécula ser uma molécula apolar, tá? E aí tem aquela regrinha que a gente sabe, né? Semelhante dissolve semelhante, tá? Então, ou seja, as moléculas polares dissolvem moléculas polares. As moléculas apolares dissolvem moléculas apolares, tá? Professor, mas por exemplo, só um minutinho. Por exemplo, né? Eu tenho o álcool, né? Eu consigo misturar o álcool na água, mas eu também misturo o álcool na gasolina, né? Vocês sabem, por exemplo, a gasolina aqui do nosso país, ela tem 20, se não me engano, é 20% ou 25%, entre 20% e 25%, se não me engano, tá? Posso estar enganado, mas entre 20% e 25% de álcool misturado nela. Mas por quê? Porque o álcool, ele tem uma parte da molécula dele que é extremamente polar e tem uma parte da molécula que ela é apolar. Então, pode ter isso, professor, nas moléculas? Podem, principalmente nas moléculas orgânicas. As moléculas orgânicas, nós podemos ter parte da molécula que é polar e parte da molécula que é apolar, tá? Então, existe aí essa diferença, isso pode acontecer, isso é possível acontecer,
tá? A gente, quando for estudar o processo de saponificação, o que é isso? Você faz uns nomes esquisitos, tem hora, né? Saponificação. Ah, tá, beleza, obrigado. Se ela aparecer aí, eu libero a entrada dela, tá? Bom, a gente vai aprender o processo de saponificação, tá? Fica aqui, ó, vai ficar para vocês aí de pulguinha atrás na orelha, ó, pulguinha atrás da orelha. A água não mistura no óleo, mistura? Não mistura. Como é, então, que eu lavo a panela engordurada? Né? E a gente lava com o quê? Com sabão e água. Como é que eu consigo tirar, então? O sabão é gordura. Ah, o sabão é gordura? O sabão é feito de gordura. O sabão é feito de gordura. Beleza. O sabão é feito de gordura. Mas como é que o sabão mistura na água? Ah, tinha algum componente, tinha um outro componente para fazer o sabão. Eu já vi um vídeo ensinando a fazer. Só que eu Já? esqueci o nome, algum químico. Beleza. Ó, isso aí vai ficar de... Vou deixar vocês com essa dúvida, tá? Quem tiver interessado, pesquisa antes. Nós vamos estudar isso, mas vou deixar vocês com essa dúvida por enquanto, né? O que o sabão mistura na água e mistura na gordura? Como assim, professor? Nós vamos aprender isso mais para frente, tá? Mas por enquanto, nós estamos no início da química orgânica. Nós temos que entender um pouquinho de polaridade, primeiro, tá? Ô, gente, importante, ó. As ligações químicas, elas envolvem forças eletrostáticas, tá? E grandezas vetoriais, que são representadas pelo vetor momento de dipolo elétrico, tá? Então, quando tem uma reação química, dependendo da sua, não da geometria, mas no caso da reação química, ela sempre vai apresentar sempre vai envolver forças o quê? Eletrostáticas. Independente se a ligação iônica, covalente, né? Nós vamos ter o quê? Grandezas eletrostáticas, tá certo? E aí, essas grandezas eletrostáticas, juntamente com a geometria daquela molécula, que aquela molécula faz, tá? E a eletronegatividade que as substâncias têm, vai conferir um caráter polar ou apolar para a minha molécula, tá? Exemplo aqui, ó, a molécula do metano, tá? A molécula do metano, olha como é que ela é, ó. Tá? Eu tenho aqui, ó, uma conformação piramidal, né? Esse tetraedro aqui é uma pirâmide. Olha para vocês verem, os ângulos, as geometrias são todos iguais, tá? Então, quando a gente faz a soma dos vetores, tá? Em relação a quem? A eletronegatividade dos elementos um com os outros, quando a gente faz a soma desses vetores, ela é zero, porque uma força vai anular a outra, tá? Então, gente, as moléculas orgânicas, escuta o que eu vou falar, assim, escuta o que eu vou falar. As moléculas orgânicas somente de carbono e hidrogênio, moléculas orgânicas que eu tenho apenas carbono e hidrogênio, elas são apolares. Todas são apolares. Por quê, professor? Justamente por causa dessa questão das grandezas vetoriais que estão envolvidas nas ligações químicas delas com a eletronegatividade desses elementos, tá? Vai conferir essa molécula um caráter completamente apolar. Moléculas orgânicas, apenas carbono e hidrogênio. Elas são moléculas apolares. Fessur. Mas aí, se eu tiver uma cadeia de 10 carbonos, por exemplo, só carbono e hidrogênio, e aí eu tiver, por exemplo, um oxigênio na minha cadeia, aí nós vamos falar assim, a cadeia carbônica, a grande parte dela, ela é apolar. Nós vamos ter uma parte
da minha cadeia carbônica, que ela é polar. Tá? Aí, a gente vai ter alguns compostos orgânicos que são, às vezes, parcialmente dissolvidos em compostos inorgânicos, em compostos polares. Tá? Então, tudo vai depender de quem? Dos ligantes, da geometria, tá? E dos átomos que estão ligados à nossa cadeia carbônica. Tá? Mas, em grande maioria, as moléculas orgânicas, somente de carbono e hidrogênio, são moléculas polares. Tá? Quando a soma dos vetores do momento de polo ela é nula, a gente fala que essa molécula é uma molécula apolar. Tá? Deixa eu apagar aqui meu risco que eu fiz aqui. Agora, se eu substituir o hidrogênio, né, dessa minha molécula, e colocar no lugar dele um cloro, por exemplo, que é mais eletronegativo que o carbono e que o hidrogênio, aí essa nuvem eletrônica ela vai tender a ficar próxima do cloro. Tá? Ó, para você ver, ó, eu mudei o sentido. Então, eu tenho 3 forças e uma força diferente. Tá? Então, o momento de polo vai ser diferente de zero. Quando eu tenho esse momento de polo diferente de zero, por quê, gente? Porque o cloro ele é mais eletronegativo. Então, o que vai acontecer aqui? Ó, ele puxa os elétrons para próximo dele. Então, eu fico com uma parte polar, desculpa, uma parte negativa próximo ao cloro e uma parte positiva próximo ao CH3, a essas moléculas aqui, tá? Quando isso acontece, eu formo quem? Eu formo a polaridade. O momento de polo, o vetor do dipolo, é diferente de zero, tá? Quando isso acontece, a gente fala que a gente tem uma molécula polar, tá? E aí, como eu falei, lembra das interações? Se eu tiver outra moléculazinha dessa, o que vai acontecer? Essa parte aqui, ó, do CH3 que está positiva, vai ficar próximo aqui o cloro que está negativo. Aí eu tenho que a interação dessas moléculas, tá? Eu tenho a interação dessas moléculas. E essa interação, quanto mais forte ela for, mais eu vou mudar quem? As propriedades físicas e químicas daquele elemento. Quais propriedades, por exemplo, professor? Nós vamos mudar, por exemplo, a densidade, pode mudar. Nós podemos mudar quem? A polaridade. A polaridade pode mudar. Né? Eu mudo quem? O ponto de fusão. O ponto de ebulição. Ah, professor, então quanto mais forte for essa interação entre as moléculas, maior será o seu ponto de fusão, maior será o seu ponto de ebulição. Então, quanto maior for o resultante, o vetor de dipolo resultante das moléculas, maior vai ser o ponto de fusão, maior vai ser o ponto de ebulição. Legal, né? Legal, né? Isso é bem interessante. Não é isso? A gente começa a entender como que as coisas funcionam no nosso universo. A gente começa a entender como é que as coisas começam a funcionar no nosso universo. Certo? Bem legal. Bem legal. Bom, se a gente continuar substituindo hidrogênio na nossa molécula, né? Continuo substituindo hidrogênio na nossa molécula. Essa molécula volta a ser uma molécula apolar, tá? Por quê, professor? Olha que interessante, né? Todo mundo aqui quer o elétron. Esse quer o elétron da mesma força que esse, da mesma força que esse, da mesma força que esse, tá? Então, quando eu somo os vetores, quando eu faço a soma vetorial, ela é zero, porque uma força anula a outra. E quando o meu momento de polo ele é diferente, ele é igual a zero, a minha molécula é apolar. Quer dizer que é apolar, tá? Por quê? Porque todos estão puxando na mesma
intensidade, tá? Então, numa molécula orgânica, então, se eu também tiver elementos aí diferentes, né, puxando com a mesma intensidade, ligado a um carbono, a minha molécula vai ser apolar. Enquanto que aquela de lá, né, o clorometano anterior, ela é polar, tá? O diclorometano, ela é uma molécula, o tetraclorometano, ela é apolar. Química é muito doido, né? Mas é legal, gente. Muito legal. Bom, aqui tá algumas propriedades, tá? Físico-químicas das substâncias, tá? Então a gente percebe aí, ó, a gente tem um composto, tá? Por exemplo, aqui, ó, o butano, tá? Então o butano é esse composto aqui, tá certo? Eu só tenho o quê? Só carbono e hidrogênio. Olha para vocês verem, gente, a massa molecular é a mesma, ou seja, é o mesmo peso. Não, gente, não é peso, né? É massa. Você sabe aqui, eu já perguntei para aqui qual que é a diferença de massa e peso para vocês? Alô? Tem alguém aí? Ou eu tô sozinho? Tá não, professor. Ah, chega eu estar sozinho. Qual que é a diferença de massa e peso, gente? Eu não sei dizer não, professor. Sabe não? Quem sabe a diferença de massa e peso? Você já perguntou isso, mas eu não lembro. Ah, não acredito. Vocês estão com memória RAM agora? Memória RAM que é assim, né? Memória RAM é aquela memória que, tipo assim, falou, acabou, né? Agora a memória fecha, fica gravada. Eu acho que a minha memória é só RAM. É só RAM? Eu acho que massa é a quantidade de matéria e o peso deve ser a relação com a massa e a gravidade? Isso, Vitor. Aí, ó. O peso, né? Peso é força. É isso? Peso é o quê? Massa vezes gravidade. E a massa é a quantidade de matéria que existe ali naqueles materiais, tá? Então, vamos lá, ó. O butano, a propanona, que é a acetona, que as meninas aí, né? Hoje em dia, não pode falar que são as meninas, né? Que a turma usa aí para tirar esmalte e tal. Aqui, ó. A acetona, o nome oficial dela é propanona. Então, o butano, gás de cozinha. A acetona, que é a propanona. E o álcool isopropílico, tá? Todos três, olha só, tem massas moleculares próximas, né? Aqui, ó, o butano e a propanona, então, têm a mesma massa molecular. A propanona tem 2 unidades de massa atômica só a mais, né? Tem 60, enquanto eles têm 58. Então, vocês são muito próximos. Olha a fórmula deles, ó. Aqui eu tenho, ó, só carbono e hidrogênio. Aqui eu tenho uma molécula polar grande aqui, outra polar grande aqui. E tem aqui um C dupla, tá? Um carbono ligado aqui a uma dupla ligação com oxigênio. E no álcool isopropílico eu tenho aqui uma cadeia carbônica considerável e tem um OH aqui, né? Um oxigênio ligado a um carbono e um hidrogênio aqui. Tá certo? Gente, olha aqui, ó. Espacialmente, né? 3, vou inventar uma palavra aqui, 3D, né? Desculpa aí, viu, gente? Meu filho. 3Dmente falando, né? Falando em 3D, tá certo? Tridimensional, tá? Brincadeira com a palavra aí. Nós temos isso aqui, ó. Essa conformação das moléculas, tá? Agora, olha que interessante. O butano, apesar de ter a mesma massa atômica aqui da acetona, olha o ponto de fusão dele.
menos 138 graus. Ou seja, muito baixo. Olha o ponto de fusão da acetona, gente. Menos 94 graus. Olha o ponto de fusão do álcool isopropílico. Menos 87 graus. Quando a gente vai para o ponto de ebulição, fica mais legal ainda, ó. Menos meio. Já da acetona, ó, 56 graus. E do álcool isopropílico? 82. Tá? Olha que interessante. Agora, por que, professor, que nós temos toda essa diferença, tá? Nos pontos de fusão, nos pontos de ebulição dessas moléculas? Pelo simples fato de que a polaridade das moléculas, olha, o butano, como é uma molécula apolar, ou seja, não tem formação de polo, só carbono e hidrogênio, ela é uma molécula apolar. A propanona, ela é polar. Ah, por que ela é polar? Porque nós temos esse oxigênio aqui, que ele tem elétrons livres, né? E o momento de polo vai fazer com que a nuvem eletrônica fique mais próxima dele. Tá? Então, ou seja, por esse motivo que essa molécula ela tem o quê? Formação de polos. Ela é uma molécula apolar, tá? E aí aumenta-se o quê? O ponto de ebulição e o ponto de fusão. Aqui nós temos uma força chamada de polo, ou forças de Kesson, tá? Aqui, ó, nós temos as forças de London. Todas elas são forças de Van der Waals, tá? Forças de Van der Waals. Mas aqui é do tipo de polo induzido, tá? De polo induzido. Aqui é forças de Kesson, tá? Isso sempre, gente, a gente tem que pensar em relação com a própria molécula, tá? Ligação entre moléculas, intermolecular. Intramolecular. Agora perdi a palavra. Entre as moléculas, tá? Entre uma molécula de propanona e outra molécula de propanona. Tá certo? Porque aqui vai formar o polo, então vai vir outra molécula de propanona e vai fazer uma ligação aqui. Tá? Agora, olha só, olha a diferença de ponto de ebulição quando a gente vem para o álcool isopropílico. Tá? O álcool isopropílico, ele tem o quê? Um oxigênio aqui ligado a um hidrogênio. Então, esse oxigênio ligado a esse hidrogênio aqui, ele vai fazer com que essa molécula possa fazer uma ligação que a gente fala que é a mais forte, que é a ligação de hidrogênio. Né? Ela é polar e ela vai fazer ligação de hidrogênio. Por quê? Porque ela vai formar o polo negativo aqui, e esse hidrogênio aqui, que está bem pertinho dela, vai formar o polo positivo. Então, esse hidrogênio aqui, ele vai fazer uma ligação com outra molécula dessa aqui, com outro oxigênio. Então, nós vamos ter o quê? Uma ligação de hidrogênio. O outro hidrogênio, o hidrogênio vai ligar aqui, né? Do lado de cá. O hidrogênio estiver positivo, do mesmo jeito que esse aqui, vai vir e vai fazer uma interação aqui, que ficou negativo. E o outro oxigênio vai entrar aqui, né? E aí continua o restante da molécula. Vou colocar um R aqui como radical, que é a molécula, tá? Então, ou seja, essa ligação de hidrogênio confere essa molécula um ponto de ebulição bastante elevado. Vocês têm ideia, é uma molécula que tem uma parte orgânica, né? Então, ela não deixa de ter uma parte só de carbono e hidrogênio, porém, ela tem uma polaridade muito grande aqui, ó, nesse pedaço aqui. E, inclusive, ela ainda faz ligação de hidrogênio. Então, aqui, ó, o ponto de ebulição dela é quase 18 graus menor do que o ponto de ebulição da água.
tá? Legal, né? Legal. Então, é assim. Isso, gente, é que determina o quê? Algumas propriedades físicas e químicas dos nossos elementos aí que a gente conhece. Tá certo? Ó, a polaridade está ligada intimamente às propriedades físico-químicas, tais como ponto de fusão, ebulição, tipo de interação. Tá? Ah, agora nós vamos aqui para um... Deixa eu ir para um outro lugar aqui, peraí. 36 do livro. Vamos brincar aqui com o livro agora. Espera aí. Aí, ó. Nós vamos ver isso aqui, ó. Espera aí que eu vou ter que... Esqueci de compartilhar com o som. Presta atenção, gente. As forças de London são mais evidentes em moléculas apolares, onde outras interações mais intensas estão ausentes. As forças de London explicam por que gases podem ser liquefeitos. Como em todas as substâncias moleculares, os elétrons do etano se distribuem por toda a molécula, formando a chamada nuvem eletrônica. Quando as moléculas se aproximam umas das outras por causa de seu movimento natural, suas nuvens eletrônicas se repelem, formando temporariamente um dipolo, uma região em que há maior densidade eletrônica. Esse dipolo momentâneo é induzido nas moléculas vizinhas e, por isso, essa interação é também conhecida como dipolo instantâneo, dipolo induzido. Com isso, as moléculas de etano formam uma rede de ligações externas, menos intensas que as forças de Keilson e que as ligações de hidrogênio. Então, pessoal, olha só que interessante. O que o videozinho falou para nós. Tudo que eu falei com vocês agora. Nas moléculas apolares, tá? Que são essas aí que a gente tem só carbono, hidrogênio e tal, aonde o quê? Não há formação de polos, a nuvem eletrônica ela é distribuída equidistante, né? Ela é distribuída por toda a molécula. Só que elas precisam, né, as moléculas, né, o próprio movimento dessas moléculas, quando elas estão interagindo entre si, essas nuvens eletrônicas, quer ver? Vamos voltar aqui, peraí, cadê? Aqui, ó, essas nuvens eletrônicas, né, elas induzem nas moléculas nas moléculas vizinhas, elas induzem a mudança também, né, dessa conformação da nuvem eletrônica. E aí essa mudança da nuvem eletrônica faz com que a gente gere pontualmente, tá? Pontualmente o quê? Os dipolos. Só que esse dipolo é chamado de dipolo induzido, porque ele não é permanente. Esse dipolo não é da molécula. Esse dipolo ele faz parte do quê? Do movimento dessas moléculas. Então, essas moléculas se interagem em um determinado momento, né? Então, é um dipolo momentâneo, uma formação de dipolo momentânea, tá? E aí, elas se encontram e se interagem, tá? Por isso que as moléculas apolares, tá? As moléculas apolares, pequenas, é claro, elas normalmente são o quê? São gases, tá? O oxigênio, gás oxigênio, gás nitrogênio, tá? Nesse caso aí o gás metano, na verdade o gás etano, tá?
são gases. E aí isso influencia em quem? Ponto de fusão, ponto de ebulição, os outros pontos aí que a gente já discutiu aí. Olha só, próxima força. As forças de Kayson são interações que ocorrem em moléculas polares, ou seja, naquelas que apresentam uma região carregada positivamente e outra carregada negativamente. No cloroetano, a extremidade em que se encontra o cloro é polarizada negativamente em razão da maior eletronegatividade desse elemento químico. Em outras palavras, os elétrons da molécula são mais atraídos pelo átomo de cloro, aumentando a densidade eletrônica nessa região. Desse modo, a molécula adquire polos negativos e... Então aí, ó, o que está falando para a gente? Que a densidade eletrônica do cloro, né, ela vai sobressair em relação ao restante da molécula. Então, esse é um dipolo que a gente chama de dipolo permanente, tá? Não foi um dipolo induzido pelo momento, é um dipolo que vai existir sempre nessa molécula. Então, a partir daí, essa molécula vai ter propriedades diferentes das outras. O que dá a ela um caráter... internet. Tá? Então, aí, quando juntar com outra molécula de cloro, ele vai juntar com outra molécula do cloroetano, né? Ele vai juntar aqui do lado de cá. Vamos ver se vai dar tempo. Permanentemente polar. Gente, desculpa pela internet, viu? Vou voltar um tiquinho aqui, vamos lá ver se vai. Eletrônica nessa região. Desse modo, a molécula adquire polos negativos e positivos, o que dá a ela um caráter permanentemente polar. Por esse motivo, esse tipo de interação não vai não, a internet está ruim. É também conhecido. Bom, e a gente tem, vamos ver se pelo menos a As outra aqui vai. ligações de hidrogênio são interações intermoleculares entre os átomos de hidrogênio, ligados covalentemente com átomos de flúor, oxigênio ou nitrogênio, e o par de elétrons não compartilhado de outro átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio presente em outra molécula. No etanol, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Os elétrons são atraídos para o oxigênio, formando o polo negativo. Já o hidrogênio... Deixa rodando aqui, eu vou fazer chamada por enquanto. Pode ser que dê tempo. Vamos lá. Amanda. Presente. Arthur. Presente. Arthur Vinícius. Presente. Bruna. Caio. Camila. Clara. Clarice. Presente. Eduarda. Eduarda levantou a mão, presente. Edviges. Presente. Elisa. Presente. Gabriel. Presente. Gabriele. Presente. Gledson. Ismael. Cadê Ismael? Jennifer. João Pedro. João Pedro levantou a mão. Larissa. Lívia. Presente. Larissa levantou a mão agora. Lívia presente. Lucas Hernandes. Mariana. Mariana levantou a mão. Matheus. Presente. Rian. Rômulo. Samuel.
Presente. Tawane. Vitor Ângelo. Presente. Vitor Gabriel. Presente. Wambembe. Presente. Beleza, vamos ver se esse negocinho vai aqui. Agora acho que vai. Ó, vamos terminar de ver aqui. Hidrogênio ligado a ele forma. Vamos ver tudo, né? As ligações de hidrogênio são interações intermoleculares entre os átomos de hidrogênio, ligados covalentemente com átomos de flúor, oxigênio ou nitrogênio, e o par de elétrons não compartilhado de outro átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio presente em outra molécula. No etanol, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Aí, ó, deixa eu só dar presença para o Ismael aqui. Aqui, ó que interessante, né? Então, para a ligação de hidrogênio acontecer, a gente tem que ter essas condições. Eu tenho que estar ligado, um hidrogênio tem que estar ligado a oxigênio, flúor ou nitrogênio, e ele tem que fazer a ligação da outra molécula no par de elétron livre, tá? No eletronegativo. Os elétrons são atraídos para o oxigênio, formando o polo negativo. Já o hidrogênio, ligado a ele, forma o polo positivo. As moléculas de etanol formam uma rede de ligações externas dinâmicas que as mantém unidas. Essas ligações são mais intensas que as forças de London e as de Keyson. Muito legal, né? Vamos ver se a gente consegue ver as forças As de Keyson forças de todas aqui Keyson agora. são interações que ocorrem em moléculas polares, ou seja, naquelas que apresentam uma região carregada positivamente e outra carregada negativamente. No cloroetano, a extremidade em que se encontra o cloro é polarizada negativamente em razão da maior eletronegatividade desse elemento químico. Em outras palavras, os elétrons da molécula são mais atraídos pelo átomo de cloro, aumentando a densidade eletrônica nessa região. Desse modo, a molécula adquire polos negativos e positivos, o que dá a ela um caráter permanentemente polar. Tá? Então, assim, ó, a diferença dela para a de London é que essa molécula ela vai ser sempre carregada dessa forma. Eu vou ter sempre esse dipolo aí formado. Por esse motivo, esse tipo de interação é também conhecido como dipolo permanente. Nem no mesmo lugar. Queria que mostrasse a ligação, mas não vai mostrar, não. Bom, enfim, próxima aula, se a gente não conseguir na próxima aula, eu mostro para vocês isso aqui. Eu vou voltar aqui, que nós vamos fazer um quiz. Próxima aula, nós vamos chegar fazendo um quiz, tá? Sobre as interações intermoleculares, tá? A gente aprender esse negócio aí, isso tem que ficar guardado na nossa cabeça. Tá bom, pessoas? Ó, beijo para vocês. Até segunda-feira. E entrem aí lá no Ike, tá? Segunda-feira nós já vamos ter aula por ele lá. Tá bom?